Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Matheus Ribeiro e a gente vai dar sequência ao nosso curso de Cálculo 2, tá? Então, só para lembrar, na última aula, o que a gente viu? A gente viu, a gente começou a ver, primeiro a gente tinha visto a derivada e as propriedades dela, né? E depois a gente passou e fez uma definição, né? A gente fez definição do que é máximo, do que é mínimo, né? E depois a gente viu qual que é a relação da derivada com esses máximos e mínimos, né? Que quando a gente acha esses pontos críticos, né? Quando a gente acha os pontos críticos da função, eles são candidatos, né, aos nossos máximos e mínimos, aos nossos extremos relativos, tá bom? Então, esse foi mais ou menos a ideia que a gente viu na última aula. E a gente vai dar prosseguimento agora. E aí, nessa aula, a gente vai falar sobre máximos e mínimos absolutos, tá bom? Inicialmente. Então, continuando a sequência do conteúdo, tá bom? O que a gente tem? Passando para frente, a gente tinha feito esse exemplo aqui, né? Mostrando como que a gente poderia achar os pontos críticos da função, tá bom? Que eles seriam nossos candidatos a máximos e mínimos. Lembrando, por exemplo, quando a gente acha máximo e mínimo relativo, a gente está olhando dentro do intervalo, né? A gente não está olhando em todo o domínio possível da função, tá bom? E aí a gente vai ver agora o que é um máximo e um mínimo, na verdade, absoluto, que aí já é válido para toda a função, tá? Então, essa definição aqui, o que ela está falando para a gente? Que a função, né, y, vai atingir o maior valor no máximo absoluto, tá bom? Ou máximo global, tá? Só uma definição da função. E para que isso aconteça, esse ponto no eixo x, esse x0, tá bom? Ele é o máximo absoluto de y se para todo x que pertencia ao domínio dos valores possíveis de x, a gente vai encontrar que esse ponto em x, esse ponto onde y alcança esse valor, é o maior valor que a função pode alcançar, que a gente pode ter de y, tá bom? Então, exatamente nesse ponto, a gente vai encontrar o maior valor de y, tá bom? O maior valor de y, tá? E no caso é uma definição, né? A função y vai atingir o menor valor, tá? No mínimo absoluto ou mínimo global da função, tá bom? E isso vai acontecer quando esse ponto, quando esse y for o menor valor possível entre todos os y disponíveis, tá bom? Não importa o intervalo nesse caso. Anteriormente, a gente viu que um máximo e um mínimo relativo, a gente está olhando dentro do intervalo. Aí já não, eu não coloquei nenhum tipo de limite, tá bom? Eu não coloquei nenhum tipo de limitação. Então ele vai ser o maior valor máximo absoluto, no caso, se esse y for o maior valor para toda a nossa função, independente do domínio, independente do x. Em qualquer ponto da reta real que a gente avaliar, aquele é o menor valor. Se aquela reta ali são valores do domínio de x, tá bom? E da mesma forma, vai ser o menor valor se você olhar e comparar com todos os valores possíveis de y, aquele é realmente o melhor valor, tá bom? E o máximo, todo o máximo absoluto, tá? É um mínimo local, é um máximo local, tá bom? Então, se é um máximo globalmente, ele vai ser um máximo local, porque a gente vai conseguir determinar um intervalo e a gente vai ver que realmente naquele intervalo aquilo ali também é um máximo, tá bom? Relativo. Ora, mas se ele é um máximo global, ele tem que ser um máximo relativo, tá bom? E é só essa nota aqui que todo máximo absoluto é um máximo local, mas o contrário não é verdadeiro, tá bom? Por quê? Se a gente olhar, se a gente tiver um máximo relativo só dentro de um intervalo do eixo x, a gente só olhar dentro de um intervalo, a gente pode ter um máximo
relativo dentro daquele intervalo. Só que não quer dizer que isso vai ser válido para toda a função, para toda a nossa reta real, tá bom? Bom, então é exatamente isso que nós estamos falando aqui, tá bom? Com esse gráfico. O que ele está falando para a gente? Que a gente vai ter máximos locais, tá bom? A gente vai ter mínimos locais, porque a gente determina intervalo e a gente fala dentro desse intervalo aqui, dentro desse intervalo que vai desse ponto até esse ponto, por exemplo, esse é um mínimo local. Dentro desse intervalo até esse intervalo, esse é o máximo local, tá bom? Agora, se a gente olha para toda a função, a gente vê que esse é um mínimo absoluto, porque ele é o menor valor que y alcança dentro dos valores possíveis de y, tá bom? E a gente vai ver aqui é o máximo absoluto, que é o maior valor que y vai alcançar dentro dos valores possíveis de y, tá bom? Então, é uma definição bem simples, tá bom? É uma definição bem simples. E no caso, a gente só está falando o que é um máximo absoluto. No caso, é um máximo absoluto quando o y é o maior. Não importa para onde eu olhar, tá bom? Não importa. Ele é o maior. Ou ele é o menor. Então, a gente está falando em termos absolutos, tá bom? Bom, e dando sequência, a gente vai fazer um exemplo aí, né? 2 exemplos para a gente ver se esses pontos eles são máximos absolutos ou não, tá? Então, no caso, vamos lá para o nosso quadro, tá? Então, no nosso quadro, o que a gente vai ter? A gente vai tentar determinar se esses pontos aí, eles são máximo absoluto ou não, tá bom? Dentro daquela definição que a gente viu, tá? Então, vamos ver o que é o máximo absoluto. Lembrando que, por exemplo, nesse primeiro caso, tá bom? Nesse primeiro caso, da letra A, tá? A gente está vendo que x ele está dentro do intervalo, tá bom? Ele tem uma limitação. Ele só vai assumir valores dentro dos reais, mas dentro do intervalo fechado de 0 a 2, tá bom? Então, o que a gente tem? Vamos tentar fazer o estudo dessa funçãozinha aqui para a gente, tá? Só um momento. Bom, então, a gente está analisando os valores de x, o que vai nos fornecer os valores de y, não é verdade? Então, por exemplo, quando o x é zero, qual que vai ser o resultado de f de x? Quando é zero, vai ser 2 vezes zero, que vai ser igual a zero, correto? Então, aqui vai ser igual a zero. Bom, e quando f de x for igual a 0,5, por exemplo, vai ser igual a 2, que multiplica 0,5, tá bom? Que vai ser igual a 1. Então, se for 0,5, vai ser igual a 1, tá? E se a função for igual a 1? E se o x for igual a 1? Então, vai ser 2 vezes 1. A nossa função, o nosso y, vai ser igual a 2, tá bom? 2. E se a nossa função for igual a 1,5, então a nossa função vai ser 2 vezes 1,5, vai ser igual a 3, né? 1,5 ser igual a 3, tá? E se a nossa função for igual a 2, que é o nosso limite superior, então vai ser 2 vezes 2, vai ser igual a 4, não é verdade? Vai ser igual a 4. Bom, então, no caso, a gente tem uma função que tem a seguinte característica, tá? Vamos apagar aqui.
A gente já fez esse estudo e deixou ele delimitado, tá? Então, a gente viu que se x assume zero, y vai ser zero. Se x for 0,5, y vai ser 1. E assim sucessivamente, até 2 e 4, tá bom? Então, o que a gente está tendo, graficamente, é isso aqui. Graficamente, o que a gente tem é o seguinte, tá? Aqui é nossos valores de y e aqui é nossos valores de x, tá bom? Então, a função ela não foi para os outros quadrantes porque ela está delimitada dentro desse intervalo de 0 e 2, tá bom? Então, aqui a gente vai ter 0,5, tá bom? Aqui a gente vai ter 1, aqui a gente vai ter 1,5, tá bom? E aqui a gente vai ter 2. E quais que são os valores que a função está assumindo? Ela está assumindo 1, tá? Ela está assumindo 2, ela está assumindo 3 e ela está assumindo 4. E ela está assumindo 4, tá? Então, graficamente, o que a gente tem é o seguinte. Ela está saindo, ela está pegando nesse ponto. Vou só marcar aqui. Ela está pegando nesse ponto. Tá bom? Ela está pegando nesse ponto, tá? Nesse ponto. É claro que a proporção aqui, ela não está correta, tá bom? É só a fins de Então, ela está fazendo mais ou menos uma reta assim, tá? E o que, que a gente vê? A gente vê que, bom, x, no caso, quando x é igual a 2, tá? X é igual a 2, o que, que acontece? A função ela assume o maior valor possível, tá bom? Então, quando x é igual a 2, se implica que a nossa f de x é igual a 2, tá? Portanto, esse ponto f de 2, ele é maior que qualquer outro ponto de x, não é verdade? A gente vê isso aqui graficamente e a gente vê isso aqui no estudo da função, tá bom? Esse ponto aqui, em que o y assume 4, é o nosso maior ponto da função, tá bom? Então, nesse caso, esse ponto 2 é um máximo absoluto, tá bom? Por sua vez, quando x é igual a zero, se implica que f de x é igual a zero. E como a gente viu aqui, tá? Como a gente viu aqui, esse ponto f, 0, é o menor de toda a função, tá bom? Ele é o menor. Esse ponto 0 aqui é o menor de toda a função. Então, esse ponto 0 é um mínimo absoluto, tá bom? É um mínimo absoluto, tá? Então, é isso que a gente tem, tá bom? Então, o que a gente está mostrando aqui é aquela definição, tá? É mais a título de definição, tá bom? Bom, então a gente tem a nossa segunda questão. Vamos para ela e ver como que funciona, no caso, o mínimo
absoluto quando a gente tem uma função quadrática, tá bom? Vamos tentar fazer essa letra B ali, tá? Então, para essa nossa letra B, tá bom? Vamos deixar aqui claro. Essa letra B, o que a gente tem? Que a função ela está definida nesse intervalo 1, menos 1 e 2, tá bom? No caso, é uma função quadrática. Então, vamos fazer esse estudo dessa função, tá? Vamos ver quais que são os resultados possíveis dela, tá bom? Fazer mais uma conta aqui. Tá. No caso, o que vai acontecer ali? Ela vai de menos 1 a 2, tá bom? De menos 1 a 2. Vamos ver o que vai acontecer nesse segundo caso, tá bom? Por exemplo, quando quando x for igual a menos 1, a nossa função vai ser igual a menos 1 elevado a 2. Vai ser igual a quanto? Menos 1 vezes menos 1 é 1, tá bom? Então, quando x é menos 1, y assume o valor 1, tá? E quando ela assume menos 0,5, bom, quando é igual a menos 0,5, a nossa função vai ser igual a 0,25, tá? Vai ser igual a 0,25. Quando a nossa função for igual a zero, por sua vez, a nossa função vai ser igual a zero elevado a 2. Zero vezes zero é zero, né? Então, vamos colocar aqui menos 0,5 vezes 0,25. Tá? Quando for igual a meio, o que vai acontecer com a nossa função? Bom, quando ela for igual a meio, a nossa função vai ser 0,25. Não é verdade? Se ela for igual a zero, a função vai assumir y vai ser igual a zero. Se for 0,25, se for igual a 0,5, vai ser igual a 0,25. Tá bom? E assim sucessivamente, tá bom? A gente pode fazer esse estudo e a gente vai ver que isso só vai começar a aumentar, tá bom? Aqui vão ter infinitos valores. Vão ter infinitos valores porque a função ela está definida dentro dos reais, tá? Só que ela é limitada, tá bom? Quando for igual a 1, por exemplo, vai ser 1 elevado a 2, vai ser igual a 1, tá? Vai ser igual a 1, y vai assumir 1. E quando x for igual a 2, tá? Vai ser 2 elevado a 2. O nosso y vai ser igual a 4, tá bom? Lembrando que aqui tem infinitos valores, tem infinitos valores, tem infinitos valores, tá? Então, olha só o que formou. Vamos fazer esse estudo agora de qual que é o nosso possível ponto de máximo aqui, tá? Bom, a gente viu que nesse formato quadrático aí, y só vai assumir valores positivos, né? Porque raiz quadrada de números negativos só dão números positivos, tá bom? E que menos vezes menos é mais, tá? Então, quando a gente for fazer o nosso estudo gráfico, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer isso aqui.
Aqui é y, né? É o nosso eixo y. E aqui é o nosso eixo x, tá? E o que vai acontecer com essa função? Bom, quando x é menos 1, y assume o valor 1, não é verdade? Y assume o valor 1, tá? Então vamos dizer que 1 esteja aqui, tá bom? E essa função, ela vai sendo decrescente, tá bom? Ela vai sendo decrescente até atingir o ponto zero, tá? E depois ela começa a aumentar novamente, tá bom? Ela vai aumentando, até atingir esse valor aqui, que é o 2, tá? Que é o 2, tá bom? Onde a função aqui, ela assume esse valor 4, tá bom? Então, aqui é 0, e aqui vai ser esse nosso intervalo 2, tá? Então, o que a gente consegue perceber? Bom, nesse caso, tá? Bom, o que a gente tem? Que menos 1, tá? Menos 1, ele não é o nosso mínimo absoluto. Nosso mínimo absoluto, nesse caso aqui, é 0, tá bom? Por quê? Porque quando x é igual a 0, implica que y, né? Nosso f de x, vai ser igual a 0, tá? E nesse ponto, f de 0 é o menor valor da função dentro desse intervalo de menos 1 a 2, tá bom? Então, 0 é o mínimo absoluto no caso, tá? 0 é o mínimo absoluto, tá bom? Por sua vez, quando x é igual a 2, tá? Isso implica que f de x é igual a 4, tá bom? E a gente viu, fazendo o nosso estudo da função aqui, que f de 2, tá? É o maior valor que y pode alcançar, tá? Então, 2 é máximo absoluto, tá bom? É isso que a gente viu fazendo esse estudo, tá? E eu queria que vocês lembrassem que, por exemplo, dentro desse intervalo aqui, essa função assume esse valor aqui, menos 1, tá bom? O que a gente consegue dizer desse menos 1? Esse menos 1, ele tem importância porque, por exemplo, dentro desse intervalo de menos 1 a 0, tá bom? De menos 1 a 0, a gente consegue ver e a gente sabe que esse ponto é um ponto de máximo local, tá? É um ponto de máximo local, tá bom? Esse ponto aqui, dentro desse intervalo de menos 1 a 0, tá? De menos 1 a 0, tá bom? Então, é só para a gente relembrar que dentro daquela ideia que a gente viu na aula anterior, tá? De mínimos locais, tá bom? Mesmo que tenha um máximo global, que no caso é 2, né? Que no caso a gente viu que é 2 o nosso máximo global, tá? 2 é o nosso máximo global. Dentro de outros intervalos, a gente pode ter mínimos locais, tá?
Só que pela nossa definição, a gente sabe também que todo ponto de máximo global é um máximo local, tá? Então, se a gente determinar um intervalo aqui de 0 a 2, tá? 2 também é um ponto de máximo local, tá bom? É um máximo local. Máximo local de 0 a 2, tá bom? Quando x assume valores entre 0 e 2, 2 vai ser um máximo local, tá bom? Vai ser um máximo local, tá? Então fica provado para vocês essa qual que é essa ideia de máximos e mínimos globais, tá bom? Queria deixar claro, tá? Então, dentro dessa aula, eu só queria passar e deixar um pouco mais claro o que são máximos e mínimos globais, tá? E como é que eles diferem de mínimos e máximos locais. E a gente viu que todo máximo global é um máximo local, tá? E todo mínimo global é um mínimo global, tá? Mas o contrário não é verdadeiro, tá bom? O contrário não é verdadeiro. No nosso caso aqui, por exemplo, tá? Menos 1, embora ele seja um mínimo local, tá? Embora ele seja um mínimo local, ele é um mínimo local, ele não é um máximo global, tá bom? Ele não é um máximo global, não é o máximo absoluto, tá? O nosso máximo global é 2, tá bom? Só que o menos 1 é um mínimo local, tá? Então a gente tem essa dualidade aí nessas classificações de mínimos e máximos globais, tá bom? Então na nossa próxima aula a gente vai continuar um pouco com esse assunto e vai aprofundar um pouco, tá? E mostrando alguns teoremas por trás dessas definições, tá bom? Queria agradecer e a gente se vê na próxima aula.